Boa noite, queridos irmãos. Que essa espiritualidade amiga, aqui presente, nos acolha com muito amor, para que nós possamos, através desses ensinamentos deixados por Jesus, compreender um pouquinho mais dessa doutrina e colocarmos em prática tudo aquilo que aqui estamos aprendendo. Que assim seja. Então, eu comecei falando sobre alguns trechos do Evangelho que às vezes causam estranheza nas pessoas. Que em um primeiro momento as pessoas não entendem direito o que significa e que através da luz do Espiritismo eles ficam muito mais bem explicados para que a gente absorva esses conhecimentos. Jesus deixou muitos ensinamentos através das suas parábolas que para aquela época, para aquelas pessoas, era o melhor naquele momento. E aos poucos tudo foi ganhando um novo sentido. Eu peguei uma história desse livro que é muito bonito, tem várias passagens de Jesus, que é Jesus no Lar, de Chico Xavier. Então, naquela noite estavam reunidos os apóstolos, Jesus, ele estava falando para um número de pessoas, todos escutando Jesus, mas Pedro naquele dia não estava muito bem. Ele estava muito desgostoso, ele havia discutido com os parentes, com os familiares, coisa que só acontecia naquela época, gente. Agora não acontece mais, né? Enfim, aquilo havia deixado ele profundamente irritado durante aquele dia, e quando ele chegou naquela conversa com o mestre, ele não estava conseguindo se concentrar direito, porque ele ainda estava pensando em todas aquelas discussões que haviam acontecido. Então, o tio dele acusava ele de dilapidador dos bens da família. O primo ameaçava bater nele em plena via pública, que era muita vergonha isso naquela época. E ele estava muito indignado. Então, ao término da fala de Jesus, ele disse que não estava bem, disse que havia discutido. E Jesus pergunta assim para ele: o que fizeste, Simão? Ante as arremetidas dos familiares incompreensivos. E daí ele já vai falando, né? Aquele jeito do Pedro, assim, de reagir. Sem dúvida, reagi como devia. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem reboliços as más qualidades que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice. E meu primo é mentiroso, contumaz. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas. E não me arrependi do que fiz. Então, aquelas discussões que a gente tem, que alguém vem reclamar de uma coisa e a gente, né, perde completamente a nossa paciência e começa a falar: tá, mas tá falando de mim, mas logo você que fez isso, fez aquilo lá. Então, foi isso que o Pedro fez, né? Eles vieram até ele ficou mais estressado que os parentes e decidiu falar os defeitos de cada um. O mestre refletiu por algum tempo e perguntou: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E o Pedro já estava irritado, ainda vem essa pergunta, né? E ele, naturalmente, trabalha. E Jesus: com o quê? O Pedro já imagina até ele respondendo: usando ferramentas. Aí Jesus diz assim: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida, de acordo com a nossa capacidade de dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se reclama outro serviço. A ovelha dará a lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra.
Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro, em todas as ocasiões. O ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer aquele que bem se conduz em nome do Pai. Junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepare-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora, a vida, o tempo, tudo transforma. Então ele traz essa lição para Pedro, que o nosso lar é o primeiro lugar onde a gente terá essas provas de convivência, porque é o lugar que a gente passa mais tempo com essas pessoas. Estamos unidos a essas pessoas por amor, então a gente acredita também que por esse amor, elas têm que aguentar o nosso lado irritado, o nosso lado estressado, as nossas manias. Então Pedro traz exatamente isso para o mestre, dizendo que havia tido esse conflito com os familiares. E Jesus faz o quê? Jesus diz que é exatamente desses conflitos que a gente precisa para edificar o templo de Jesus em nosso coração. Como que seremos bons para os outros na rua, se para essas pessoas que Deus confiou ao nosso lado a gente não consegue ser? Como que a gente tem paciência com os outros durante o trajeto do nosso dia, no nosso trabalho, se quando chega em casa a gente estoura no mínimo desafio? Então a gente tem que levar tudo isso em conta e aprender a escutar quem está conosco, a ouvir, a entender. É uma tarefa fácil? Não é fácil para ninguém. Essa convivência não é algo fácil. Então a gente sempre deve prestar muita atenção em como a gente está reagindo também. Porque às vezes acha que a outra pessoa está sendo agressiva com a gente, ou está reclamando, e a gente acha que não, e a gente vai prestar bem atenção nos nossos atos durante os dias que vão transcorrendo, e a gente nota que somos nós inúmeras vezes que estamos com pequenas falhas, também machucamos com palavras essas pessoas que convivem com a gente. Eu gosto de lembrar, meus irmãos, que Allan Kardec disse que o dia que a ciência não concordasse com algo que o Espiritismo havia dito, a gente deveria seguir a ciência. Então, o Espiritismo é a nossa fé raciocinada, é a nossa capacidade de entender e de pensar nas coisas. A gente tem que levar em conta que a nossa família merece o nosso melhor. E que às vezes, e isso é bem importante nessa época do ano, às vezes é essencial que a gente faça um check-up também com o médico aqui na Terra. Vai no clínico, faz exames de sangue, vê como estão as vitaminas, vê como tudo está, porque tudo influencia no nosso corpo físico. Não apenas o nosso espírito. Às vezes tem falta de uma vitamina, às vezes nós estamos muito estressados com uma situação. E a gente deve unir sempre, a gente sempre fala isso na Casa Espírita, deve unir os tratamentos de saúde através da ciência com tudo que a gente está aprendendo aqui. Porque o nosso corpo tem todo um funcionamento para estar tudo em ordem, cada partezinha precisa estar no seu lugar. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu ando muito irritado. Não é normal, eu estou muito irritado, eu estou muito cansado. Qualquer coisa que me falam, eu já fico indignado, eu não sinto vontade de fazer mais nada, eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de conversar, de interagir. E eu acabo descontando nessas pessoas que estão convivendo comigo. Será que isso está certo? Não, não está. Mas eu não estou conseguindo fazer diferente. Então, às vezes, a gente deve buscar também esse tipo de recurso médico, nunca deixando de lado a saúde do nosso corpo. Cuidar do corpo e do espírito. Então, Jesus se calou nesse momento, depois que explicou isso a Pedro, e disse que se a gente não ajudar os necessitados de perto, também não ajudaremos os aflitos de longe. Se não amarmos o irmão que respira conosco, os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu?
Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Se amamos a Deus, se o ensinamento deixado por Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos amando o próximo? Será que nós estamos nos amando também? Nos oferecendo aquilo que nós necessitamos? Aí vem uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem a parte aqui de amar os vossos inimigos, se alguém vos bater a face direita, para apresentar também a esquerda. Isso aqui causa uma estranheza nas pessoas. Porque daí as pessoas falam assim, não, mas como assim? A pessoa me bateu e eu vou lá e vou oferecer a face de novo. Pessoal, é no sentido assim, ó, se a pessoa tem isso para nos oferecer, se é isso que ela tem para oferecer, se é a raiva, se é a discussão, se é a discórdia, se é o desentendimento, se é o rancor, a outra face disso é o perdão, é o amor, é o entendimento, é a compreensão. Então, a outra face que nós vamos oferecer, que Jesus fala para nós oferecermos, é para que a gente não faça o mesmo. A pessoa chega agressiva, a gente age agressiva também. A pessoa briga, a gente briga também. A pessoa não é compreensiva, a gente é incompreensivo também. Então, que a gente ofereça a outra parte. Só a partir daí, através dessa face diferente, que a pessoa vai conseguir ter uma reação diferente também. Como que a gente vai aumentar a paz entre nós se a gente, a cada reação, a cada pequena ofensa, a gente agir da mesma forma? Com todo o conhecimento que a gente já possui. Então, se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhes apresentei também a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Na verdade, toda agressão é um pedido de socorro, a gente sabe disso. A pessoa que está feliz, ela vai espalhar sorrisos, ela vai estar de bem com a vida, ela vai conversar com a gente. Então, uma forma de pedido de socorro das pessoas, muitas vezes, é esse lado agressivo. A discussão, chegar e bater de frente, discordar. Ela está falando o que pra gente? Na verdade, lá no fundo do coração dela. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um abraço, eu preciso que alguém me escute. Não se apaga fogo com mais fogo, né? Aí vem falando aqui sobre os preconceitos do mundo, que infelizmente a nossa sociedade convencionou que levar desaforo para casa é feio, né? Eu não levo desaforo para casa. Vai ter que ouvir também. E esse lado acaba fazendo com que muitas vezes as pessoas discutam e criem brigas tão desnecessárias, porque na verdade existe muito mais força, muito mais coragem em a gente ajudar alguém, a gente não fazer o mesmo, do que a gente responder. Responder é fácil, a pessoa agrediu a gente verbalmente. Responder, a resposta está na ponta da língua. O difícil é a gente olhar com amor para essa pessoa. É olhar com sentimento de irmão. É olhar com o amor de Jesus. Isso é difícil. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa entender. A outra face que a gente precisa oferecer. O que realmente é coragem? O que vai fazer diferença na vida de uma pessoa? Então todo esse amparo que a gente consegue oferecer nesses momentos, muitas vezes a gente muda a vida de uma pessoa. Aí eu trouxe uma história muito bonita. Não é uma história espírita, é um conto de português, que eu trabalho com os meus alunos, inclusive, e eu gosto muito dele, que o nome dele é O Tempo Não Apaga. Há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abri o portão para ir trabalhar, eu vi um garotinho sorridente. Passava por mim a caminho da escola e eu respondia com um sorriso, sem palavras. Certo dia muito frio, eu percebi que ele estava de tênis, mas não estava de meias, apenas com uma calça curta e uma camisetinha do uniforme.
Perguntei se poderia lhe dar algumas roupas dos meus filhos. Ele, todo feliz, disse que precisava apenas de meias, mas que o seu irmãozinho mais novo precisava dessas roupas. Então, olha que amor, né? Essa situação do dia a dia daquelas pessoas que às vezes a gente não conhece, mas a gente já vê elas tantas vezes que se tornam rotina, né? E esse menininho, naquele momento, devia estar com muito frio nesse pezinho, porque ele disse que precisava de meias, mas ele pensou em quem? Lá no irmãozinho dele que estava na casa dele. E disse que o irmão dele precisava de roupas. Combinei, e no dia seguinte ele passou lá e eu entreguei o material para ele. Essa pessoa, ela juntou todas as meias que tinha em casa. E com muito obrigado, o menino seguiu. Ele se foi. De vez em quando ainda o via, mas com o passar do tempo, não vi mais. Até que certo dia, a campainha soou e eu fui atender. Era um rapaz alto, mas aquele sorriso era o mesmo, me agradecendo mais uma vez pelas meias. E com um cesto de verduras verdinhas me fez chorar. Ele me contou que as meias duraram muitos anos e em momento algum esqueceu o meu gesto. Às vezes, uma atitude tão simples faz toda a diferença na vida de alguém. A gente precisa perceber que os pequenos gestos, às vezes a gente pensa que são pequenos, mas são muito grandes para quem está recebendo. Então, a caridade, quando parte de um coração com muito amor, que realmente tem a intenção de ajudar, ela consegue muito mais do que a gente imagina. E são essas atitudes, às vezes de algo material, mas às vezes de uma ajuda que a pessoa precisa naquele momento, de uma atenção, de um abraço, de um cuidado, que a gente nunca esquece. São essas marcas positivas que nos eternizam nos corações das pessoas. Imagina, depois de tanto tempo, o sorriso dele era o mesmo e o agradecimento também. E daí eu peguei explicações do livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, explicações exatamente sobre a caridade, a verdadeira caridade. Caridade é essa na versão espírita. E daí começa dizendo o que significa, porque normalmente a gente acha que caridade é ajudar alguém de forma material. Aquela pessoa tem menos recursos que eu estou ajudando, então eu estou fazendo caridade. Eu estou ajudando uma instituição que também faz caridade, então se eu estiver ajudando ela financeiramente, eu estou fazendo caridade. Se eu dei esmola, eu estou fazendo caridade. É essa ideia que se cria da caridade. Mas olhem só, na verdade podemos fazer tudo e não estarmos sendo caridosos. Vai, agora a gente fica, como assim? Dá esmola, dá roupa, dá sapato, dá brinquedo, doa prato de comida, doa dinheiro, ajuda e não está fazendo caridade. Bah, mas agora eu fiquei confuso. Aí agora vem a explicação. Por quê? Pensemos bem no verdadeiro sentido da palavra caridade. Caridade vem do latim, caritas, que significa amor, estima, afeto, carinho. Então, caridade é ver nosso semelhante com amor. Sendo assim, quando estamos ajudando alguém de forma material, podemos estar ou não fazendo a caridade. Então, para ser caridade, precisamos oferecer algo com amor e com carinho. Então, nesse momento que ela parou tudo, recolheu essas roupas que tinha, juntou todas as meias que tinha na casa dela com muito amor, lembrando daquele menino com o pezinho, só o pezinho no tênis, ela fez caridade. Naquele momento que ela entregou aquelas roupas, que tanto amor, que tanta energia ela não entregou junto para ele, que tanto desejo de que tudo fique bem para ele. E ele recebeu com o mesmo amor, tanto que ele não esqueceu mais aquela atitude. Então, sim, ela fez a caridade. Assim, se eu beneficiar alguém somente para me ver livre dele, ou me sentir superior, ou para que a sociedade me reconheça como alguém bondoso, eu estarei ajudando o meu semelhante, que receberá ajuda, mas não estarei sendo caridoso. E também não estarei progredindo moralmente em função do meu hábito.
A pessoa foi lá e me pediu ajuda. Na verdade, eu foi irritado com aquele pedido de ajuda. Fiz, para a pessoa sair lá da minha casa. Fiz, entreguei. Mas entreguei com um sentimento assim de, vai, criatura. Não é caridade. A pessoa se beneficiou? Sim, ela precisava daquilo naquele momento e recebeu. Eu não me beneficiei em nada, porque eu não pratiquei a caridade. Eu doei algo material sem ser caridoso. Então, vem esse lado de como está nosso coração quando a gente está assistindo alguém que precisa da nossa ajuda. E ainda diz que há muitas maneiras de fazer caridade. Podemos imprimir caridade, ou seja, amor e carinho em tudo o que fizermos durante todos os dias da nossa vida. Aí aqui aquece o nosso coração, né? Saber que todos os dias é uma página na nossa vida que Deus amorosamente nos concede para que a gente possa fazer algo de bom para os outros e estaremos fazendo a nós mesmos, conforta o nosso coração. E vem várias maneiras de praticar essa caridade todos os dias. Fazemos a caridade quando exercemos nossa profissão. Não apenas pelo salário, mas pensando no bem que podemos fazer aos outros e nos empenhando em corresponder a isso o máximo possível. Trabalhemos, mas com amor e não por rotina. Não deixemos que a rotina nos moleste como algo desagradável e até inoportuno. Não odiemos nossos encargos profissionais, nem nos maldigamos do sacrifício que eles nos possam causar. Valorizemos, isto sim, a oportunidade que eles nos dão de servir aos outros e já estaremos fazendo a verdadeira caridade. Como estamos tratando essas pessoas que Deus confiou no nosso trabalho? Como estamos agindo com os colegas, com as pessoas que convivem com nós? O que nós estamos oferecendo? Porque podemos estar oferecendo exatamente o que está na descrição do nosso trabalho e podemos estar oferecendo junto com essa descrição a caridade, fazendo com amor, nos preocupando com quem está ao nosso lado. Então, todos os dias podemos fazer caridade já aqui. Depois vem. Todas as vezes que não nos irritamos com a rotina cansativa e agimos com amor, estamos fazendo caridade. Todas as vezes que aconselhamos alguém com carinho, apenas com a intenção de ajudar, estamos fazendo caridade. Todas as vezes que viemos ao centro espírita ou qualquer outra religião escolhida e realizamos a tarefa que nos foi designada com verdadeiro afeto, é caridade. E até mesmo quando tivermos de dizer um não energético, porém repassado com amor a um filho ou amigo, a fim de evitar que este se prejudique, é caridade. Também é fazer caridade saber ouvir, sem protestos ou contestações, aqueles que não querem ouvir, por pensarem diferentes de nós. Saber calar é, no mais das vezes, mais importante que falar e impor-se. Também é fazer caridade ser paciente, compreensivo, manso, prudente, cerrar os ouvidos a toda calúnia que nos for dirigida e guardar a língua de toda maldade que possamos emitir contra nossos irmãos. É principalmente perdoar, não desejar o mal para aqueles que são nossos inimigos, não por pretendermos ser santarrões, mas porque compreendemos inteligentemente que todo o mal que estamos projetando iremos necessariamente experimentar, nesta ou em outra encarnação. Enfim, ser caridoso é amar incondicionalmente, como Jesus nos amou. E é por isso que fora da caridade não há salvação. Já que nesta palavra, amar, está encerrada toda a lei de Deus, codificada por Jesus, numa única simples frase. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Então, essa é a mensagem deixada pelo Mestre Jesus. O amor. E eu gosto muito de escutar músicas espíritas. E uma que eu adoro escutar
é uma música chamada Anjos, que ela vem falando sobre as nossas qualidades, sobre os nossos defeitos, que está tudo bem, e vem falando que se a gente se unir, se a gente trabalhar em favor do próximo, a gente vai evoluir. E tem um trecho que diz assim, ó, um trecho belíssimo que diz assim: o mestre falou, sedes perfeitos. Mas o que é ser perfeito? E nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno, nele está a nossa salvação. Somente o amor será eterno. De tudo que nós estamos vivendo agora, de tudo que faz parte da nossa vida, de todos os sentimentos, de tudo que rodeia a nossa existência, a única coisa eterna, a única coisa que vem de Deus de verdade, que está no nosso DNA, é o amor. Então, se a gente souber verdadeiramente amar, a gente aprendeu tudo. Porque quem ama é caridoso, quem ama oferece o melhor. Quem ama vê o próximo como a si mesmo. E diz assim, ó, um dia todos nós seremos anjos. Essa é a lei, né, do progresso. Estamos a caminho da evolução, evoluindo um pouquinho a cada dia, e um dia nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então essa música traz esse lado do amor, dizendo que a nossa verdadeira herança e o que realmente vai nos aproximar de Deus, o que realmente vai fazer do nosso planeta um planeta melhor, um planeta de renovação, deixar de ser um planeta de provas e expiações, vai ser o dia que o amor reinar aqui. Em todos nós, em todos os corações. Em que o amor abrir lugar e deixar o orgulho abafado, o egoísmo de lado. Porque no final, quando estivermos evoluídos, é isso que nós vamos oferecer, sempre para as pessoas. Então, esses ensinamentos do Mestre Jesus, quando a gente começa a estudar a fundo, a gente fica maravilhado, porque é uma simplicidade. É uma coisa tão bela, mas é um esforço tão diário, de todos os dias mudar um pouquinho, evoluir um pouquinho. Então a gente vai aprendendo. O estudo é muito importante para que a gente consiga assimilar melhor a tarefa de cada dia, para que a gente consiga colocar em prática esses ensinamentos. E nós estamos aqui, evoluindo e aprendendo. Que bom que nós estamos aqui. Com certeza, muitas lições nós já aprendemos, senão nós não estaríamos aqui numa quarta-feira à noite, todos reunidos com o mesmo propósito. Que Jesus abençoe a nossa caminhada, abençoe os nossos dias. Eu agradeço pela atenção de vocês. A casa é muito grata por receber tanto amor, tanto carinho, e que cada um volte para a sua casa com a sua energia renovada e que enche o seu lar de luz e de amor. Que assim seja.